Olá, ouvintes do podcast, eu sou Daniela Abreu, trazendo para vocês mais uma coletânea de relatos. Mas antes, vou dar aquela mendigada para não perder o costume e pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, que é o assustadoramente_podcast. E também, caso tenha interesse, ajudar financeiramente o podcast através do site do Apoia-se. Você pode contribuir a partir de R$5 mensais ou fazer uma contribuição avulsa pelo Pix, que é o e-mail assustadoramente@outlook.com. Os links estão na descrição. O podcast também tem um canal no YouTube. Gente, então agora vocês vão ter que me aguentar pedindo o joinha. Obrigada, gente, vocês do YouTube. Me surpreendi, tá crescendo, é bem pouquinho seguidores, mas tá crescendo. E muita mensagem legal, olha, obrigada. Vamos para os relatos de hoje. Hotel assombrado. Trabalho em um hotel no bairro da Aldeia, onde, alguns séculos atrás, se tratava de um cemitério indígena. Lá foi construído um hospital que funcionou entre os anos de 2015 e 2016 e que foi fechado em decorrência de uma negligência. Agora, no local, funciona o hotel onde trabalho. Aqui possui alguns quadros de um artista local que há pouco tempo foi assassinado. Ele tinha um amor imenso por suas pinturas. Todas as noites, por volta da meia-noite, os meus patrões se recolhem para a casa deles, que fica a uns 3 quilômetros daqui, me deixando sozinho. Porém, nesse dia, eu estava com um amigo que também é ex-funcionário do hotel. Então, eu sou encarregado de fechar as 3 portas, que são porta do corredor principal, porta da frente e porta das escadas, que dão acesso ao café da manhã. Em seguida, apago as luzes, deixando apenas as luzes ambiente, para evitar que de fora consigam ver a recepção. Algumas semanas atrás, eu estava sentado no sofá assistindo meus animes pelo celular, e no outro sofá, meu amigo estava sentado assistindo outras coisas na TV. Já se passava da 1h30 da madrugada, e ouvimos alguns toques na porta do corredor principal. Como eu deixo as portas trancadas, quando o hóspede quer sair, ele precisa bater na porta para eu abrir. Daí, vimos uma figura de uns 2 metros de altura. Virou-se e voltou para o corredor, bem lentamente. Aquilo já me subiu as espinhas. Acho que talvez tenha sido o artista local que veio olhar as pinturas dele, pois um dia antes tínhamos tirado um de seus quadros da recepção. Continuando a história, meu amigo também viu. Tomamos coragem, corremos para o corredor e não tinha ninguém. Daí, pedi para meu amigo subir comigo para verificarmos se algum bandido tinha invadido o local. E ele subiu comigo. Chegamos nos corredores de cima e as lâmpadas estavam apagadas, coisa que não costuma acontecer. Quando viramos à esquerda do corredor, para nossa surpresa, vimos uma figura deitada no chão, naquele escuro, atravessando a porta, como se estivesse desmaiado e a porta estivesse aberta. Do tronco para cima estava no corredor, do tronco para baixo estava para dentro do quarto. A princípio pensamos que era um hóspede passando mal. Então, de longe, com as luzes apagadas, gritamos: Oi, você tá bem? E nada foi respondido. Gritamos novamente: Oi, tá precisando de ajuda? E nada foi respondido. Ao nosso lado tinha o interruptor das lâmpadas, incluindo o do sensor. Ligamos uma por uma, bem lentamente para ver se aquela coisa se mexia. Quando ligamos a lâmpada da porta de onde a figura estava, ela sumiu, sem deixar rastros, e a porta estava fechada. Eu e meu amigo, que estávamos de meia, saímos andando rápido do corredor e desconjurando. Quando a gente menos esperava, escutamos passos pesados atrás da gente. Começamos a correr e os passos cada vez mais rápidos, e o nosso coração já estava saindo pela boca. Não conseguíamos entender mais nada do que estava acontecendo. Parecia que estava naqueles filmes de terror, baseado em fatos reais. Entramos na recepção, fechamos a porta e fomos para fora do hotel. Ficamos do lado de fora até amanhecer o dia. Os relatos não param por aqui. Depois escreverei um novo relato, para este não ficar muito grande. Saiba que enquanto eu escrevia esse relato, eu escutei a porta do corredor abrir. Porém, ela está fechada e ninguém saiu nela até agora. Esse relato foi enviado lá no Instagram pelo Matheus de Santarém, Pará. A Casa Sombria. Gostaria de contar uma de muitas coisas estranhas que aconteceram comigo.
Passei um final de semana inteiro com a minha prima. Ela me acordou cedo em um domingo me chamando para ir visitar uma amiga antiga nossa, a qual eu não via há muito tempo. Lá eram 2 casas no mesmo quintal, uma na frente e outra no fundo. Só que o fundo era mais baixo, então tinha uma escada para descer. No quintal ao lado, que não tinha casa, era só terra e umas galinhas. Não tinha muro para dividir esses 2 terrenos. Bom, descemos na casa de baixo, local onde ficavam as coisas da nossa amiga, que vou chamá-la aqui de Sara. A casa tinha 2 cômodos e o banheiro. Entramos lá e sentamos na cama dela. Daí, nos deparamos com 2 pratos no chão, o de baixo quebrado e o de cima intacto. Perguntei o que havia acontecido e ela me disse que estava na casa de cima com o pessoal e de repente escutou os pratos quebrando. Só que apenas quebrou de baixo, como se tivessem pegado os 2 e quebrado um e colocado o outro em cima. Ela varreu e levou os cacos para a cozinha, onde ficava a porta e dava para ver o quintal e as galinhas. Ela colocou os cacos encostados atrás da porta e subimos lá para esperar ela tomar um banho na outra casa. Chegando lá, observei que um vidro da porta estava quebrado e coberto com um pano. Ela falou que o cobriu, pois um amigo disse ter visto alguém olhando pelo buraco da porta. Ela disse ainda que ele estava chamando uma criança no quintal, pensando que era filho da minha amiga, mas não tinha ninguém. Depois disso, ela foi se trocar na casa de baixo e ficamos esperando por ela. De repente, ela gritou chamando por minha prima, que atendeu ao seu chamado e foi, me deixando sozinha. Daí eu corri atrás dela, descendo os degraus. Quando descemos, não acreditamos no que vimos. Os cacos de vidro que Sara havia juntado e deixado atrás da porta da cozinha estavam todos espalhados pela casa. Nesse momento, senti uma força enorme puxando meus braços para baixo e comecei a chorar, mas sem vontade. Parecia que algo estava chorando pelos meus olhos. Comecei a repreender. Minha prima entendeu o que estava acontecendo, pois já aconteceram coisas piores comigo, e minha amiga ficou morrendo de medo. Voltei nessa casa em outras ocasiões e não senti mais nada, mas sempre via vultos de pessoas por lá, e não parou por aí. Tempos depois, a cunhada de Sara foi morar nessa casa e teve que chamar pastores para rezar, mas sei que não resolveu muita coisa não. Esse relato foi enviado no e-mail pela Tiffany de São Paulo. Pousada Paraibuna. Meu nome é Maurício e o que vou relatar não aconteceu diretamente comigo, mas vamos lá. Era a década de 80 e eu trabalhava na Eletropaulo e tínhamos o direito de participar de um sorteio para visitarmos várias pousadas que pertenciam à Fundação CESP. Fui sorteado para ir à pousada de Paraibuna. Fomos eu, minha namorada e o filho dela, que devia ter uns 4 anos na época. Ficamos nos chalés. Era um conjunto de quartos geminados. Eu era técnico em eletricidade e os engenheiros ficavam em casas mais ao fundo da pousada. Acabamos conhecendo o engenheiro da CESP de Campinas e sua família. Eram muito simpáticos. Mas nos passeios, cada um ia para seu lado. Na manhã seguinte, na sala do refeitório, encontramos a família novamente. Todos pareciam muito assustados, até que a esposa do engenheiro nos contou o que aconteceu. Eles foram passear no centro de Paraibuna de dia e, ao passar em frente ao cemitério, viram uma placa que dizia: "Os que aqui estão vos esperam." Ninguém levou aquilo a sério e até deram risadas. De madrugada, o casal e seus filhos começaram a ouvir pancadas nas portas e janelas. Pancadas fortes que demoraram a parar. O pai abriu a porta corajosamente e foi ver quem estava fazendo aquilo. Não havia ninguém. Deu uma volta para ver se era brincadeira de molecada, mas nada. Eram altas horas da noite. Todos se acalmaram, voltaram para os seus quartos. O pai trancou a porta com a chave e foram dormir. A certa hora da madrugada, a filha, que do quarto visualizava a porta de entrada, olhou e não acreditou. A porta estava aberta, escancarada. Esperaram o amanhecer. Foram tomar café de manhã, se despediram da gente e foram embora. Sempre repito que não mexo com coisas paranormais e respeito. Acredito que há coisas além da nossa compreensão. Os chalés do Vale do Sol.
Essa história não aconteceu comigo. A princípio, não acreditei nela, pois quem me contou era um colega mentiroso. Porém, encontramos o protagonista do acontecido e ele nos confirmou. Esse meu amigo era aluno de um colégio em Santos e tinha terminado o que era chamado na época de colegial. Ele e amigos da classe ganharam a viagem ao Vale do Sol em Serra Negra. Na última noite, todos os alunos se reuniram no chalé desse amigo e começaram a conversar e dar risadas. Eram altas horas da noite e um casal de colegas estava namorando na cozinha já fechada. E entre a cozinha e os chalés existia uma grande passarela enorme. Da cozinha dava para ver os chalés bem ao fundo. O casal resolveu ir ao chalé desse meu amigo. Saíram da cozinha rumando para o outro lado. Em certo ponto da passarela, avistaram um animal como um cachorro grande, mas não dava para perceber os detalhes, pois estavam longe do animal. Quando chegaram perto, ficaram paralisados. O animal não era um cachorro. Ele tinha uma cabeça enorme, como de um boi, e seus dentes caninos iam da boca até quase ao chão. O rapaz, que vou chamá-lo de Paulo, tomou coragem e saiu correndo, mas percebeu que a garota, que daria o nome de Denise, estava paralisada, olhando fixamente para o animal, que não se mexia e continuava olhando fixo para ela. Paulo tomou coragem, passou pelo animal e pegou Denise pelo braço e correram até o chalé do meu amigo. Entraram e estavam brancos como papel. Contaram o ocorrido e meu amigo e seu companheiro de quarto foram voluntários para verificar e ver se localizavam o animal. Não acharam nada. A única coisa estranha que aconteceu foi que várias lâmpadas da passarela explodiram enquanto eles estavam lá. Nunca mais tornei a ver essas pessoas. Deixei de ser amigo desse colega, pois ele era uma pessoa complicada. Mas a história nunca mais saiu da minha cabeça, apesar de não ter acontecido comigo. Esses relatos foram enviados no e-mail pelo Maurício de Santos, São Paulo. Livuzia. Esse relato aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos de idade, no ano de 1996. Meu irmão e eu fomos passar férias na casa dos nossos avós na Bahia. Eles moravam na roça, então o vizinho mais próximo ficava a 1 quilômetro. Em uma noite fizemos uma roda de conversa no terreiro de casa. Meus avós e outros amigos começaram a contar histórias de livuzias, que são aparições. Uma das histórias aconteceu com a minha avó, quando os meus tios eram pequenos. Era dia, e minha avó estava sozinha com 3 filhos menores. Os outros estavam na roça com meu avô. De repente, ela ouviu uma pedra cair no telhado de casa. E a pedra rolava, mas não caía no chão. Ela voltava até a cumieira e rolava novamente. Minha avó saiu da casa para ver o que era, mas não viu nada, só ouviu o barulho. Ela sentiu um arrepio no corpo, pegou as crianças e foi para a casa do vizinho mais próximo. E ela ouviu a mesma coisa em outras ocasiões. No final da conversa, fomos todos para dentro para dormir. Quando todas as lamparinas estavam apagadas, ouvi o barulho de uma pedra lançada no telhado, que rolava e não caía. Perguntei para minha tia, que estava na mesma cama que eu, se ela também estava ouvindo. Meu tio, que estava na cama ao lado, e meu irmão, que estava em outra cama, também ouviram. Aguardamos um momento para ver se a pedra caía, mas ela sempre voltava para a cumieira e rolava até a beira. Todos nós ficamos bem assustados, mas meus tios disfarçaram e mandaram a gente dormir, que aquilo iria parar. Foi o que fizemos. No dia seguinte, os adultos evitaram falar sobre o ocorrido naquela noite, para evitar que ficássemos mais assustados. As livuzias naquela região são bem comuns, e conheço outras histórias também. Esse relato foi enviado no e-mail pela Tatiane de Brasília. O casal. Depois de ouvir os relatos das sombras e vultos, acabei me recordando de algo que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu morava com meus pais e minha avó em uma casa de esquina, perto do centro da cidade. A casa tinha muros altos e um quintal bem grande. Haviam grades no meio do muro, então dava para ver toda a rua de dentro de casa. Meu quarto era bem pequeno e simples. Anteriormente, a casa pertencia a um casal e foi vendida para minha avó. Acredito que antes desse casal, outras pessoas viveram lá,
mas infelizmente não consegui confirmar. Enfim, eu precisava dar esse contexto para iniciar minha história. Meu quarto tinha uma janela que dava de frente para a rua. Minha cama ficava do lado esquerdo dessa janela e meu guarda-roupas do lado direito. Em uma das noites, acordei meio assustado e sentei sobre a cama, quando, subitamente, olhei para o canto do quarto e vi silhuetas escuras de 2 pessoas. Fiquei meio relutante em dizer algo, mas em nenhum momento pensei ser algo sobrenatural ou coisa parecida. A minha primeira impressão foi de que essas pessoas fossem meu pai e minha mãe, juntos me observando. Tomei coragem, levantei e fui em direção a eles. Não dei mais que 3 passos até alcançá-los, e me lembro muito bem de dizer: "Pai, mãe!" Quando eu ia tocá-los, fiquei em choque. Minha mão passou como se nada estivesse ali, como se fosse apenas sombras. Fiquei parado uns segundos tentando processar o que havia acontecido. Me lembrei de olhar de relance para a janela e não ver ninguém. Me gelei e corri para o quarto dos meus pais. A porta ficava aberta, então apenas me deitei a um colchão que ficava ao lado da cama deles e não disse nada. Na manhã seguinte não comentei sobre o assunto. Fiz apenas parecer que tive um pesadelo e apelei para o bom e velho carinho dos pais. Até hoje eu fico em dúvidas sobre o que eu vi, mas eu tenho certeza de que não foi um sonho. Esse relato foi enviado no e-mail pelo Gabriel de Ibiporã, no Pará. Espírito incomodado. Quando eu tinha uns 6 anos, morava em Pouso Alegre, Minas Gerais. Minha irmã sofreu muito com o divórcio dos meus pais e teve sua fase rebelde. E nessa fase se juntou com um grupo de amigos que tentavam praticar os ensinamentos Wicca. Certa noite, minha mãe, que era enfermeira, estava trabalhando e minha irmã se juntou com os amigos para fazer um ritual no nosso quintal. Eu, curiosa, fui assistir. Contando com a minha irmã, eram umas 6, 7 pessoas. Colocaram um espelho grande encostado na parede e dançavam todos nus por baixo de lençóis brancos, cantando na frente do espelho. Fiquei com medo daquilo, não me lembro quanto tempo durou, mas pararam de dançar quando o espelho caiu e se quebrou. Nessa hora eu saí correndo e voltei quieta para a sala, deixando todos nervosos lá fora. Passou mais um tempo e os amigos da minha irmã foram embora. Depois desse dia, coisas estranhas começaram a acontecer em casa. Frequentemente, ouvíamos uma criança rir ou chorar na garagem. Meus brinquedos no quintal se mexiam sozinhos, fazendo barulhos. A TV e o rádio ligavam e desligavam sozinhos. Minha mãe obrigou a minha irmã a falar sobre o que fizeram. Ela contou que o espelho era um portal e antes que pudessem fechá-lo, o espelho se quebrou, deixando a passagem aberta. Certo dia, minha mãe chamou minha tia, que morava na mesma rua que a gente, para rezarem juntas na casa. Sentaram-se à mesa da cozinha e começaram. Eu me lembro claramente desse dia. Assim que começaram a rezar, a casa enlouqueceu. A campainha disparava sozinha, portas e janelas batiam, a TV e rádio ligavam na maior altura, o portão batia. E isso durou o que parecia uma eternidade enquanto elas rezavam, até que, por fim, tudo parou. Encerraram as orações e minha tia foi embora assustada. Nos mudamos para outra cidade pouco tempo depois, mas seja lá o que estava na casa, nos acompanhou. Mas outro dia conto as coisas que nos aconteceram depois dessa mudança. O grito. Isso aconteceu na escola em que eu estudava, Coronel José Bento, em Alfenas, Minas Gerais. Como toda escola, essa também tinha suas lendas, e uma delas era o clichê de sempre, um fantasma no banheiro. Diziam que aparecia o fantasma de uma menina na última cabine do banheiro feminino. Nesse dia, terminou a aula de educação física e a professora formou 2 filas, dividindo meninos e meninas, e de 2 em 2 podiam usar o banheiro. Me lembro que zoava o fantasma do banheiro e me desafiaram a ir na última cabine. Fomos eu e outra menina, mas fiquei com medo de ir na última e fui na penúltima, lembrando que só tinha eu e essa menina no banheiro. As outras turmas estavam em aula e eu conferi cabine por cabine antes. Bom, estava eu na penúltima cabine e a menina que me acompanhava lavando as mãos na pia enquanto falávamos da fantasma. Não me lembro bem o que. Assim que abaixei as calças, do nada veio um grito ensurdecedor da última cabine.
Um grito de arrepiar todos os cabelos e gelar o sangue. Saímos correndo sem nem olhar para trás e gritando, eu com as calças na canela. Me lembro da professora nos xingar e perguntar o que tinha acontecido e contamos tudo a ela, que disse que ninguém ouviu grito nenhum e que era coisa da nossa cabeça por pensar demais em lendas urbanas. Sei que nunca mais usei o banheiro da escola e até hoje fico pensativa. Aquele grito foi muito alto. Acho que daria para ouvir do lado de fora, mas não. Apenas eu e a outra menina que nem lembro quem era, ouvimos. Esses relatos foram enviados no e-mail pela Nicole de Minas Gerais. E esses foram os relatos de hoje. Caso tenha alguma história sobrenatural para contar, envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram assustadoramente_podcast. Os links estão na descrição deste episódio. Se estiver me ouvindo pelo Spotify, me qualifique dando 5 estrelas. Siga o podcast em seu agregador de áudio e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Até a próxima quarta!